Este é mais um episódio do podcast Gestão Sem Crise com Débora Gianotto. Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, foge um pouco da gestão de pessoas, mas entra muito no mundo do varejo. Nós vamos falar sobre tendências de consumo no varejo. E por que esse assunto? Porque hoje essa grande reforma que nós estamos vivendo vai impactar muito no consumo, na vida das pessoas, tanto do empresário como do consumidor. E eu trouxe hoje para a gente uma especialista no assunto. Eu vou ler para vocês o currículo dela, o quanto que ela é especialista nisso e o quanto que vai nos ajudar, tá? Ela se chama Sara Elídio, ela é graduada em Propaganda e Marketing, Extensões em Mídias Sociais pela Berkeley, na Califórnia, e Transformação Digital pela Fundação Dom Cabral. Ela é palestrante e mentora de marketing estratégico para lojistas e gastronomia. Gente, ela participou do MasterChef, hashtag fica a dica. Especialista em shopping center, atendeu 15 shoppings em 6 estádios diferentes. 15 anos de experiência em atuação de empresas na área de marketing com foco em estratégia e posicionamento. Atendeu mais de 312 empresas na área de branding e marketing. Ela é escritora, ela tem um livro em coautoria chamado 20 Lições para Empreender. Ela é empresária pela Zaros Escola de Negócios e co-founder da eGourmet, empresa de treinamentos em shopping. Sara, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu sei que você está a caminho de uma viagem, parou aqui em Campinas para atender o meu convite. Então, assim, seja muito bem-vinda ao episódio aqui, mais um episódio do meu podcast. E assim, vou te explorar muito, fazer muitas perguntas. Seja bem-vinda. Débora, eu que agradeço o convite, é um imenso prazer. Para quem não sabe, eu e a Débora somos conterrâneas, nascidas em Cosmópolis e nos conhecemos mais ou menos na rua em São Paulo. Exatamente. Que a gente fala, não é um mundo que é grande, né? Não é um mundo que é pequeno, nós é que somos grandes. Exatamente. Então, não tinha como eu não atender esse pedido tão especial. E para mim, que é um prazer estar aqui, fico à vontade, pode explorar, que eu adoro falar sobre esse mundo, esse universo do varejo e de tendências de consumo. Que legal. E assim, é um mundo diferente para mim, então para mim vai ser aula. E se eu fosse você, eu pegaria agora, pausa esse vídeo, porque eu sei que você está assistindo gravado, vai lá, pega papel e caneta e anote todas as informações que a Sara vai passar, porque para você que é lojista, que trabalha no varejo, serão muitos ensinamentos e muitos insights. Sara, conta pra gente, quem é Sara Elídio? Da onde ela veio, para onde ela foi, por que moda, gastronomia, que eu sei que você cozinha muito bem, participou do MasterChef, conta um pouquinho pra gente o que é. Bem, Sara Elídio é mãe da Rubi e do Raul, né? Duas coisas lindas da minha vida. A Rubi está com 3 anos, Raul está com 7. Formada em propaganda e marketing, e eu falo que eu sou uma alma exploradora. Sempre gostei de viajar, sempre gostei de buscar referências, sempre fui criada, meus pais são viajantes natos, né? Meu pai era caminhoneiro no início, então eu era nenezinha, ele me levava junto quando meu irmão nasceu, então eu acho que eu sempre tive esse quê. E eu uni isso, essa questão minha de gostar de sair, olhar, com a minha criatividade. Eu sempre tive um olhar aguçado, sabe, Débora? Eu olhava e falava, mas e isso com aquilo? E aí que surgiu muito um termo que eu uso até hoje, que é criatividade estratégica. Eu buscar repertório, criatividade nada mais é do que repertório mais território. Ou seja, buscar informação, viajar, assistir um podcast, ler um livro diferente, ver uma revista. Isso tudo eu amplio o meu repertório e eu entendo quem eu sou. E nesse meio, eu caí em um shopping. Quando eu fiz a entrevista para o shopping, aí entra muito em gestão, o shopping me ligou e me disse assim, olha, a empresa, ela não pode falar, é uma empresa confidencial, mas você vai fazer a entrevista na praça de alimentação do Shopping X. Falei, gente, que empresa é essa? Que a entrevista era numa praça de alimentação, que na verdade era para o shopping. E eu não conhecia esse universo, acho que eu tinha acabado de ficar noiva do meu marido, né?
Quando eu fui pro shopping, eu descobri um universo. Então, eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de explorar. E o shopping, ele dá muita possibilidade. Um shopping médio no Brasil hoje vão passar de 50 a 100 mil pessoas por dia. Então, a hora que a gente fala de shopping, passa uma cidade inteira todo dia em um shopping. Nossa, eu não tinha noção. Qualquer shopping de médio porte tem essa quantidade de potência de pessoas? Eu tinha shopping de chegar a 1,5 milhão por mês. Que eu já passei. E imagina, só se a gente for pensar em pessoas, se a gente tem mais ou menos 200 lojas, 220 lojas, cada uma média, bem média, 10 pessoas trabalham, fora o pessoal do shopping, a gente tem quase 2.500 pessoas trabalhando em um shopping todo dia. Então, só de pessoas que trabalham no shopping são 2.500. Então, é uma cidade mesmo e é um organismo vivo. E lá eu aprendi muito sobre varejo. E o que é varejo? Eu falo para todo mundo que, pessoal, varejo é aquele meio que vai da indústria, do produto pronto até a mão do consumidor. Tudo que está nesse meio é varejo. Restaurante, ele acaba entrando no varejo. Afinal de contas, no Dia das Mães, eu tenho uma curva diferente de vendas. Sim. No Dia dos Pais, no Natal, a gente vive esse calendário que a gente chama. Vestuário, a gente é o mais básico, a gente pensar que é varejo, mas até serviços estéticos são varejo. Porque tudo é do produto final. Imagine um Botox. A indústria produziu o Botox. O aplicar, a empresa que chega, a clínica de estética ou a profissional que eu escolho, isso tudo está nesse serviço, que é o que o varejo faz muito bem. Então, o shopping ele me deu essa possibilidade de entender como esse consumo funciona. E no shopping a gente tem restaurantes, lojas, serviços, tem até banco em alguns shoppings, Exato. né? Inclusive tem shopping, será que a gente pode falar o nome? Mas tem um grande shopping aqui em Campinas que o Banco Itaú trabalha em horário diferenciado. Ele fecha às 8 horas da noite. Porque ele tá lá, né? Para ele estar dentro, ele atende a necessidade dos colaboradores das lojas, né? E é muito interessante, né? Trazendo aqui um parênteses para o nosso bate-papo, é mais sobre loja, mas só uma curiosidade sobre shopping. Por que no Brasil a gente tem tanto shopping e deu tão certo? Porque o Brasil, a gente tem, sim, aquele ponto de segurança. Então, o shopping, ele é um lugar seguro, e não só seguro de questão assalto, não. Seguro de tempo. O Brasil hoje está sol, daqui a pouco pode começar uma chuva. Pode chover, pode sair um sol. Então, o comércio de rua sofre muito com essas oscilações de tempo, também de segurança. Eu não posso ter um comércio de rua aberto até às 10 da noite, dependendo do tamanho da minha cidade, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu morava numa cidadezinha de 10 mil habitantes e as lojas ficavam abertas até 9, 10 horas da noite. E o shopping também. Porque era uma outra forma. Aqui no Brasil... Uma outra dinâmica. Brasil, México, Chile, todos esses países, o shopping se desenvolve muito bem, muito por conta dessa questão também. De segurança, né, do consumidor e de entender que aquele ecossistema, quando eu estou no shopping, eu sou um restaurante. Se eu vou do lado de outro restaurante, para mim é melhor. E aí fica uma dica muito importante para quem está pensando em abrir loja. Tem gente que fala assim, eu vou abrir minha loja porque só vai ter eu. Às vezes não é a melhor coisa, porque nós, como consumidor, gostamos de ter opções. Exato. Por isso que hoje os shoppings têm... Opções comparativas de qualidade, opções comparativas de preço, opções de qualidade de atendimento, de gestão. Porque se eu chegar num lugar e não ter o que eu tô pedindo, não ter as pessoas, isso tudo entra na gestão. E para o consumidor é mais fácil falar, vamos numa pizzaria X ou vamos lá naquela alameda gastronômica e eu vou escolher o que eu quero. Uhum. Então, ok, tem os restaurantes e as lojas que são as âncoras, mas tem muito esse trabalho também daquelas que aproveitam da âncora, que são as satélites, que geram esse fluxo. Então, todo lojista que for abrir uma loja, ou que já tem uma loja, se não é uma âncora, se não é uma marca conhecida, que as pessoas já sabem, o trabalho, se ela abre isolada, o trabalho é muito mais difícil.
Então, eu abro no bairro ou abro no centro? Tem muito lojista que me pergunta. Quero abrir uma loja de chocolate. Eu vou no bairro ou no centro? Depende. Se o seu chocolate já é conhecido, você pode ir para algum lugar que o cliente vai até você. Mas se você precisa do fluxo, e não adianta ser um fluxo de pessoas passando em frente. Esse fluxo, ele não tá com o mindset de comprar. Quem não tá com o mindset de comprar, não vai comprar. Vocês estão ouvindo as dicas, gente? Já minha cabeça aqui já está assim, nossa, imaginando N perguntas aqui que eu já vou até começar a fazer. Você disse a respeito de shopping, né? Das lojas. Quando, assim, como pensar em que lugar eu posso escolher uma loja? Eu quero perto de tal lugar. E, assim, é mito ou é verdade? Shopping custa mais caro que loja de rua? Então, adorei. Bem, primeiro, eu posso e você, lojista que está me ouvindo, você deve escolher o lugar que você quer. Deve. É claro que o shopping, ele tem um papel importantíssimo e, como gerente, o meu papel era esse, de auxiliar. Falar, olha, tua loja combina mais com esse lugar. Tem perfil, né? Perfil. Porque a gente nota, como consumidor, que tem alguns espaços no shopping que você fala assim... Esse é mais A, esse é mais B, né? Esse é mais popular, esse passa mais, esse passa menos, esse tem mais fluxo, menos fluxo, né? É isso mesmo. E a gente, às vezes, quer ir contra, né, o perfil. Eu tive um caso muito emblemático de uma loja, ela vendia produtos a R$12, bijuterias a R$12. E ela queria, e era um shopping vertical, 3 andares. Eu fiz várias pesquisas com o Ibope, e o Ibope era claro, o primeiro andar a gente tinha um público mais BC, o segundo andar era híbrido e o terceiro era muito mais AB. A loja queria porque queria ir no terceiro andar. O terceiro andar também tinha um valor mais barato por metro quadrado, é igual uma loja de rua. Uma avenida movimentada, se a gente for na Oscar Freire, vai ser um preço. E uma rua paralela é outro, é a mesma coisa. Só que ela queria porque queria. Ela falou, mas é R$12, eu vou vender horrores. Conclusão, ela quase faliu. Porque não é um perfil de comprar coisa por R$12. Aí a gente levou ela para baixo. Ela saiu de vender 5 mil por mês para vender 50, 60, só nos 3 primeiros meses. Ela mais do que quadriplicou as vendas dela. Então, quando a gente fala de loja, são 2 pontos. O lojista deve escolher, mas ele também tem que ouvir quem está lá. Não só o executivo comercial que faz a negociação, mas pedir para falar com o gerente de marketing, com o superintendente. E uma coisa que eu gosto muito para na frente do ponto. É esse ponto que eu quero. Independente de ser shopping ou rua. Senta. Começa a avaliar quem são as pessoas que passam em shopping. Quantas sacolas elas têm? Porque a gente tem um outro mito. Entrada é a melhor coisa, é a pior. Ou a pessoa entra com tanta ansiedade e ela não vê a loja, ou ela sai com tanta pressa, porque ela já pagou o estacionamento, que ela não vai ver a tua loja. Então, a entrada tem que ser produtos de serviço, uma telefonia, algo mais rápido, capinha de celular, compras mais de impulso, que esqueci isso, eu vou parar. Agora, se eu for abrir uma loja de vestuário, uma coisa, não dá. Né? A não ser as âncoras, que daí elas já são... Eu entro na loja. O próprio nome já se vende, né? Então, a dica que eu dou conta o fluxo, conta as sacolas. A cada 10 pessoas, quantas estão com sacolas? Quais foram as sacolas? Passou mais família, mais pai, mais mãe, mais homem, mais mulher, mais criança? X. Começa a elaborar isso e entende se essas pessoas são de acordo com o seu público. Um lojista me pediu uma mentoria para ajudar a escolher um ponto para ele. E era na rua. E ele falou, Sara, é maravilhoso. Fica numa rua do lado de uma escola particular. É uma casa de lingerie. A hora que eu fui avaliar, a escola, as mães passavam, a rua era de uma mão só. A loja ficava nessa rua, no caminho da mãe para a escola. A mãe estava com pressa. A mãe nem olhava para o lado. Eu falo como mãe. Quando eu vou levar minhas crianças é uma loucura. E para buscar, as crianças saíam por outro lado. Eles não tinha uma lombada. Então, a velocidade mínima dos carros lá era altíssima. A probabilidade da pessoa olhar para o lado era quase nula. Baixíssima, né? E aí ele não... Felizmente, ele viu, analisou tudo isso e falou, putz, eu não vou. Né? Então, esse é um principal ponto. Analisa, entende o ponto. E veja seus vizinhos. Quem vai ser meu vizinho? Eu tenho uma loja de bolsa. Será que eu vou querer uma outra bolsa como vizinha? Às vezes é melhor do que eu ser uma bolsa e eu ter uma loja de
que não tenha nada a ver, não sei, uma loja infantil, embora bolsa infantil até tem. Mas Maquiagem? Maquiagem, a maquiagem e a bolsa são mulheres que... Sim. Então, avalia quem são. Eu gosto muito do seguinte pensamento. Cheguei no shopping, a minha cliente ou o meu cliente compraria dessas lojas que vão ser meus vizinhos? Comprariam. Então, eu tô no ponto certo. Não comprariam. Então, eu não tô no ponto certo. Nossa, eu pensava completamente diferente. Isso porque eu sou consumidora, né? Mas se você for avaliar onde você compra, geralmente são as lojas que elas estão contando essa história para você. Eu vou ter um shopping aqui também, eu ia falar o nome, mas o Dom Pedro. Ele nasceu clusterizado. Uma entrada era infantil, uma outra entrada são as marcas mais premium. E até hoje ele é assim, há mais de 20 anos, acho que ele tem. Ele já inclusive nasceu tem uma assim. alameda para refeição que só tem restaurantes. Ele é setorizado, né? A gente chama clusterizado, porque são cluster. Gostei. Clusterizado. Palavrinha nova, gente. Clusterizado. Que são clusters de sinergias. Sinérgicos. E eu posso ter uma bolsa, por exemplo, vou ter uma Milon, que é uma roupa infantil mais cara, eu vou ter do lado uma Animale. Tudo bem, a mãe que compra Animale compra Milon. Mas será que eu vou pôr Animale do lado de uma loja infantil de R$12,90? Entendi. A mesma mulher compra a roupa pro filho de R$12,90 e a blusa de R$800? Não. É isso que o lojista ele tem que pensar. Nossa, mas é muito interessante. Porque assim, como eu não sou eu sou muito pontual para ir pro shopping, sabe? Eu vou especificamente para comprar algo. Eu vou lá e compro. Eu não gosto de ficar andando a esmo no shopping. Não gosto, sabe? Então eu vou pontual. Ou eu vou para comer, ou eu vou para comprar algo e já saio, entendeu? E aí, por isso que para você tem que ser clusterizado. Se você vai para comprar algo, eu vou comprar um brinco. Você já sabe quando você quer gastar. Os vizinhos podem ser que te peguem desse jeito. Agora, imagine se tivesse perdido. Aí iam te perder de vez como cliente. Que interessante. E questões de escritório? Porque eu estou notando que alguns escritórios estão indo para shopping. O que está acontecendo? Porque assim, eu já vi alguns. Eu falei assim, gente, será que por questão de segurança também? Eu acho que é comodidade. E uma coisa que eu falo muito, o que a gente menos tem, que é o mais valioso de tudo, é o tempo. Hoje até saúde, se bobear, a gente consegue comprar um pouco, né? Toma um remedinho aqui, faz um tratamento ali. Agora, tempo, eu posso ter o dinheiro que eu for. Eu não compro tempo. Então, ao eu colocar um escritório, uma torre no shopping, eu dou tempo para os meus funcionários, porque eles descem, já tem lá um lugar para almoçar, já resolve a vida. Tem tudo, cabeleireiro, banco, esteticista. A pessoa resolve a vida no shopping e fica muito cômodo. Então, isso como até atração de talentos, né? Que daí a gente entra até o ponto, na minha área, na sua área. E olha como é doido. A empresa, quando ela escolhe o ponto também que ela vai fazer o escritório dela... Isso até pode ser usado como marketing de Empower branding, né? Isso. Empower branding, né? Empower branding. Ai, que chique, gente. Aprendi também agora. Exatamente. Porque, olha que bacana. Eu vou trabalhar no shopping e eu tenho e aí eu posso vender isso para a pessoa na entrevista. E eu fazia muito isso quando eu entrevistava. Qual é a vantagem de trabalhar no shopping? Você resolve a sua vida. No shopping, gente, tinha dia que eu chegava de manhã e saía 10 da noite. Por quê? Aí eu já ficava, aí ia almoçar, e o Raul ia almoçar comigo. Que outro lugar meu filho almoça comigo? Porque é no meio da praça de alimentação. Exatamente. Então, qualquer um vai. Ele é prático mesmo, né? Ele é prático. Porque hoje nós temos clínicas, tem os escritórios, tem tudo, né? Absolutamente tudo dentro do escritório. Visto, casa de câmbio, né? Polícia Federal, né? A gente consegue resolver. Então, para mim, eu acho que é uma questão estratégica, até das próprias empresas, para trazer comodidade para o funcionário. Tem o estacionamento, que daí é só fazer negociação com o shopping, que daí tem carteirinha. Mas é muito mais prático mesmo. Ai, que interessante. E quando a gente vem para as questões de gastronomia, essa questão do varejo, tem a mesma lógica? É o mesmo processo? Não é? Qual que é a logística? Porque, assim, loja, a gente sabe, pode ser menor, né? Mas... a gastronomia tem um processo produtivo nos bastidores gigante, né? É. Como
que funciona toda essa logística aí? Bem, eu sou apaixonada por gastronomia, né? Tanto que, como a Débora falou, fui pro MasterChef, passei vergonha, mas fui. E a gastronomia, quando a gente fala da pirâmide de Maslow, né? Que a gente fala do que, por que a pessoa faz o que ela faz. No primeiro pilar, inclusive, quando eu faço treinamento de marketing estratégico, a primeira coisa que eu mostro é a pirâmide. A gente tem as necessidades fisiológicas. Numa crise, agora, né? A gente vive um momento que o varejo não está tão bom, mas eu não deixo de comer. Se eu for em qualquer shopping, pode não ter tantas sacolas, mas os restaurantes estarão cheios. Então, a gastronomia, ela é vista não só para shopping, mas como polos também, cidades, né? A gente tem aqui Campinas, Joaquim Egídio, que é um polo de gastronomia, sim, como um fluxo. E hoje o varejo mudou muito, sabe, Débora? Antigamente, a gente fazia comida em casa, era diferente. Sim. Hoje, a gastronomia, eu digo que ela é um dos principais pilares de fluxo, tanto de um shopping como de uma cidade, de um evento, né? Então, e quando a gente coloca tudo junto, a gente, de novo, volta a clusterizar. Eu volto a formar aquilo uma referência, um polo. Meus pais são de Olambra agora, né? Eles moram em Olambra. E Olambra ficou muito conhecida por cidade holandesa, mas como que ela começou essa aptidão? Com 2 restaurantes, um de frente com o outro. E são famosérrimos, se você não vai em um, você vai em outro, E agora, né? A cidade deve ter mais de 20, uma tem cidade muitos. de 12 mil habitantes agora. E eles chamaram muito isso, né? O Olambra chamou porque está indo restaurantes excelentes, né? Com chefes renomados. Então, mas é muito... Joaquim Egídio, quando nasceu com um aqui, outro ali... E aí se clusteriza. Então, isso se torna um atrativo, isso se torna o que eu vou fazer? Vamos comer, vamos lá em Olambra, que lá tem alguma coisa gostosa. Eu chego e tem uma vasta opção. Uhum. Hoje, vários shoppings, várias prefeituras têm percebido isso. Por isso que temporada gourmet, por exemplo, que é uma das ações que eu fiz por muito tempo, é uma das principais coisas que chamam fluxo, chamam a pessoa. Porque eu faço tipo o Restaurante Week, que tem lá nos Estados Unidos há muitos anos, que tem o menu, né, o prato principal, entrada e sobremesa. E eu quero rodar todos aqueles shopping. Então, isso como técnica, estratégia de marketing, de atração para a cidade ou para o shopping é fenomenal. Por isso, né, eu até falo, minha área é lojas e gastronomia, que é muito focado nisso. Agora, a viagem, estou indo até para o sul, e um dos treinamentos vai ser só para um grupo de restaurantes na região de Videira, em Santa Catarina. Uma região que não minúscula. Eu falei, gente, mas... Ele falou, não, Sara, vai lotar, porque a gente tem muito restaurante bom aqui. Eu falei, olha, que bacana. Que interessante, né? Que interessante. E aí, sobre o tamanho. De fato, o restaurante ele é muito maior. Ele precisa de uma área atrás, mas eu vou contar um segredo. Grandes lojas, C&A, Renner, tem até refeitório dentro, tá? Então, a gente só vê um pedaço da loja. A loja, ela é bem grande por trás também. Os restaurantes, eles são tidos como âncora ou mega loja, que são lojas grandes. Sim. Então, a gente já sabe que para ter uma área de restaurante, eu preciso de um espaço, de fato, maior. E agora é curiosidade, mito, não sei bem a palavra correta, mas as lojas são por metragem, né? E a gente sabe que não, é um valor substancial, vamos dizer assim. A mesma metragem, o valor da metragem da pequena é para grande, porque eu fico imaginando o tamanho de uma Renner, de uma C&A, de um restaurante que pega espaços gigantes, né? Não. É porque eles também são atrativos, né? Eles são âncoras, né? E a loja é uma variável. A gente tem o ponto, então a gente tem, de fato, a metragem, tem o tipo da loja, mas assim... Por mais que a loja, uma Renner, seja gigante e uma outra loja seja minúscula, a venda por metro quadrado e o aluguel por metro quadrado da Renner, às vezes, é muito maior do que da loja menor. Entendi. Então, ela paga um valor menor por metro quadrado, mas a venda dela no todo é muito maior. Então, e não tem nem como, né? Que se fosse assim, a gente não ia conseguir... fazer um equilíbrio de mix, que a gente chama. Entendi. Por isso que shoppings e ruas tem sempre um limite. E aí você me perguntou, é mais caro? Shopping é mito. Por que é mito? Já foi uma época que eu tô no shopping, eu cobro mais caro. Hoje as grandes redes, e pequenas também, a gente trabalha a era do consumidor home canal. O consumidor, ele vê onde ele quer,
Ele compra por onde ele quer e, se bobear, ele recebe por onde ele quer. Exato. Ele não pode ter um preço na rua, no site, no shopping. Esse é o maior erro. Então, gente, se tiver algum lojista aqui que faz isso, pelo amor de Deus, para agora, tá? Porque o que mais tem é, vou vender mais barato no meu e-commerce que eu não tenho comissão. Não, não tem comissão, mas tem tráfego, tem o trabalho das fotos, tem o trabalho do marketing. Empreendedoras e empreendedores, parem de pensar que vai vender mais barato no site. Porque às vezes o consumidor vê pelo site, quer comprar na loja, ou vê pela loja, quer comprar pelo Instagram. A jornada, ela é híbrida. Então, esse é um ponto 1. Por isso que tem que ser igual. E 2, ok, o shopping ele pode ter um aluguel mais caro, né? Mas ele tem tudo o condomínio, ele já tem a segurança, ele tem a limpeza. Eu estando numa rua, eu não tenho uma limpeza, às vezes eu tenho que contratar alguém, tenho que contratar um segurança para ficar de olho na minha loja, tenho que contratar um sistema de alarme, o marketing, né, que o lojista paga, que é o fundo de promoções coletivo, ele paga um valor para que faz uma ancoragem pro shopping. Na rua, sou eu sozinho e por Deus. Às vezes eu tenho uma associação comercial, mas mesmo assim ela olha o todo. Então, eu gasto muito mais, às vezes, fazendo uma ação e aquela história, sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. E isso vale muito para shopping. Então, se você colocar na ponta do lápis mesmo, vai ver que não é mais caro. Eu estava ouvindo outro dia uma reportagem do João Apolinário, que é o dono da Polishop, e ele falou exatamente essas suas palavras, exatamente a mesma coisa. Que o lojista, que ele fizer um preço no e-commerce e um preço na loja física, ele vai quebrar. Ele vai quebrar, porque é um ecossistema, a empresa. É isso. E você está tirando dinheiro de uma situação para suprir outra. E você vai ficar com desbalanceamento financeiro e você não consegue sustentar. Porque é aquilo que você falou, aparentemente o online é mais barato. Mas na construção do negócio são custos, né? E eu acho, né, Débora, a gente vive um outro momento, né? Então não adianta. Mas antigamente a minha avó também tinha 10 filhos e ficava em casa. Fazer o quê? Né? Minha outra avó matava vaca e a gente comia a vaca. Hoje a gente vive numa outra época. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Jesus. Né, antigamente, até 60, a mulher não votava no Brasil, né? Então, pessoal, tira isso. Antigamente, ok. Vivemos uma outra época. Não adianta eu querer bater. O mercado, o cliente, ele é dessa forma. E a gente passou de uma fase multicanal, ou seja, eu sou isso, eu sou aquilo, ou eu sou online, ou eu sou offline, para uma fase, de fato, home canal, eu sou os dois, estou integrado, e a gente agora vive uma fase que alguns especialistas chamam de varejo supernova. O que é o varejo supernova? O varejo supernova é a fusão do on e do off, e a gente não sabe onde vai parar. A gente não sabe, de fato, o que vai ser, só sabe que é algo novo. E que esse varejo novo, ele é fenomenal, porque ele coloca tanto o comerciante quanto o consumidor no mesmo patamar. E quem não se adaptar a isso, está fadado ao fracasso. Vou pegar esse gancho seu e, assim, isso tem a ver com inteligência artificial ou não tem nada a ver com inteligência artificial? Não. Porque, assim, a gente sabe que toda essa inteligência artificial está mudando muita coisa, né? As pessoas estão com medo de perder emprego, vai deixar de existir e tal. Tem coisas que vai deixar de existir, mas vão ser substituídas por outras e ok, né? Mas quando você fala que vai mudar as características do varejo, o que esse lojista, o que esse varejista precisa olhar para eu não perder o time, né? Porque tem muita gente que quebra porque perde o time, né? Porque a hora que pensa, até ele começar a caminhar, ele já não tem mais fôlego, né? Eu acho que é essa questão. Eu tenho que co-criar. Então, o varejo hoje, ele vive a co-criação. Eu fui para Nova York agora no começo do ano, na NRF, que a NRF é uma federação, né, dos varejistas. Acontece há 110 anos, para você ter uma ideia. E eles têm essa feira, e aí a gente aproveita para fazer as visitas guiadas. A maioria das lojas lá. Então, a gente vê Nike, Lego. Eu fiz um VIP tour na Lego maravilhoso. Nossa, eu achei lindo aquele seu vídeo. É maravilhoso. Co-criando. A Lego, para você ter uma ideia, tem um site
que você manda suas ideias para lá. Qualquer um. Entra lá no site, agora eu não vou lembrar o nome. Eu entro no site e eu consigo mandar minhas ideias. E se a Lego gostar, ela pode fazer o próximo Lego com a sua ideia. E foi falado muito isso lá, cocriação. Então, eu preciso estar junto, preciso estar atento ao meu cliente para fazer com ele e não só para ele. A Nike tem muita a parte de personalizáveis. Para você ter uma ideia, a hora que eu entro na Nike, no provador, eu escolho o tipo de luz que eu quero. Se eu quero uma luz natural, se eu quero uma luz de estúdio de yoga ou se eu quero uma luz de neve, porque lá tem muita roupa de neve, né? Então, eu consigo até a luz para adaptar a roupa como ficou para mim. Então, a primeira coisa é cocriar. Ouve o seu cliente, pergunta o que ele quer, esteja atento não ao que você gosta, mas o que ele está te demandando, o que ele está te pedindo. Segundo ponto, é uma coisa só. Para com isso de, eu vou fazer on, eu vou fazer off, a venda aqui é assim, acabou. É uma venda. Não, o cliente ele vai ver o produto onde ele quer e ele vai comprar onde ele quer. Então, esteja disponíveis nos principais meios. E aí, Débora, sobre estratégia, eu falo muito, eu não preciso estar em todos os meios, mas eu preciso estar naqueles principais. Eu testo qual vai dar mais correto para o meu negócio. Isso, e por exemplo, o TikTok. TikTok, ok, agora vem com muita tendência, tá bem bacana de conteúdo, mas Sara, eu não dou conta de fazer TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube. Então, não dá, né? Eu abri mão do TikTok, que eu sei que a maior parte do meu cliente, que são lojistas, empreendedoras, de 35 mais, não vão estar no TikTok. Para onde eu vou? LinkedIn. Então, eu estou no LinkedIn e no Instagram. Eu entendi quem é meu público, onde ele está. Então, eu como lojista, eu preciso fazer TikTok, eu preciso fazer Pinterest, Não, você precisa fazer aquilo que é o básico do seu cliente. O básico bem feito. O básico bem feito. Precisa ter um site. Não tem como não ter um e-commerce. Não tem, nem que fosse só de showroom. Porque amanhã o Instagram morre, e aí? Fiquei na mão. Porque assim, a gente fica muito em redes sociais para se vender, né? A gente vive disso, então a gente tem que estar nessas redes sociais. Só que assim, a gente está pagando um aluguel de uma casa que pode fechar amanhã e a gente está descalço, né? E a gente não assinou contrato que garante o nosso despejo. Não existe, Exatamente. Né? Então, o lojista, ele precisa entender isso. Ele precisa colocar a pessoa para vender no on e no off, às vezes a mesma pessoa. Quer me matar quando tem essa coisa assim, se você atender por WhatsApp, a comissão é sua. Mas se o cliente chegar aqui, a comissão é dela. E aí começa aquela briga. O cliente fala assim, posso chamar no WhatsApp? Não, tem que comprar direto comigo, senão eu não ganho comissão. Porque daí se eu chamo no WhatsApp, é a outra pessoa que ganha. Acabou. O cliente, ele não é do meio. Ele não é do WhatsApp, do telefone ou da loja. O cliente é da loja física, né? O cliente é da marca. E você sugere que, olha, prestem atenção, lojistas e varejistas, presta atenção nessa resposta. O que você sugere essas questões de comissão? Porque eu sei que dá briga, porque eu faço treinamento e é um caos. Então, a minha sugestão, depois até vou aproveitar, vamos fazer essa troca, você me dá a sua opinião. Eu acho que a gente vive numa época de cocriação e colaboração. Colaboração também nas metas. Eu tenho uma visão, um pouco até às vezes radical, mas eu acho que a meta tem que ser da marca. Todo mundo vem, a loja ganhou, todo mundo ganha. Porque tem coisa mais chata do que ser disputado por vendedor. É desagradabilíssimo. E quando você vai na loja, parece que você tem uma segurança, né, atrás de você. Nossa. E tem uma loja, que eu não vou lembrar agora o nome, que eu fui esses dias, e assim, eu fiquei encantada. Foi aí esse mesmo passeio que eu faço em Nova York, eu faço em São Paulo. 2 vezes, 3 vezes por mês. Até fica aqui o convite para você, por ano, desculpa. Em agosto. Explica isso. Eu vou explicar depois. Explica essa visita guiada, que é muito interessante. Eu vou explicar, mas a gente foi numa loja, e assim, falei com a moça, ela me atendeu, ela falou, fica à vontade e tal. E eu queria a parte infantil, ela estava na parte, né, de adulta. Ela, espera aí, tem uma amiga minha, a amiga dela veio, atendeu. Aí uma falou para outra, olha, tu sai... Uma coisa gostosa. Harmônica. Eu estava sendo bem atendida pela loja, pela marca, pelas pessoas. E não tava aquela briga. Então, na minha visão hoje, como que eu não quero que tenha
briguinhas entre equipes se eu mesmo estimulo. Se eu mesmo falo, olha, quem vai vender mais ganha. E eu falo muito, não é quem vender mais. Põe uma meta assim, gente, é quem vender 100, a partir de 100 mil, vendeu 100 mil, você ganha, aquele ganha, porque eu tenho que competir comigo mesmo. Porque se eu falo que só quem vender mais, se eu vender 10 você vendeu 5, eu vou ganhar. Vendendo 10 mil. Né? Então, eu gosto muito dessa ideia de pegar metas conjuntas. Gente, a loja vendeu, todo mundo ganha. Mas e se alguma pessoa não fizer? E se tal pessoa não trabalhar? Uma hora a gente tira. Eu, como lojista, vou ver. Eu, como equipe, começo a tirar essa pessoa. E eu tenho um ambiente muito mais harmônico dessa forma do que o contrário. Eu, trabalhei muitos anos na empresa que eu trabalhava, eram metas colaborativas. E eu, particularmente, assim, é o que eu sempre indico. Fiz mentoria agora num lojista que ele tinha a venda da loja, de cada vendedora, só que o marketing era só ganhava quem fazia só pelas vendas online. O que acontecia? A pessoa não queria fazer nada que não fosse no online. Claro, o salário dela depende só do online. Aí chegava uma vendedora e falava assim, viu, tem como você fazer um Reels aqui meu pra mandar ela? Não, porque agora eu tô fazendo a minha live. Então, o marketing, que é para trabalhar em prol da loja, tava olhando só o dele. Aí, a primeira coisa que a gente fez... Por isso que tem que ter uma visão sistêmica, né? Sistêmica, com certeza. A primeira coisa que a gente fez foi marketing. A meta é como um todo. O marketing tá lá para fazer a marca vender mais, independente de onde. Então, essa é a primeira coisa. Nesse momento, gente, você que é lojista, resumindo aqui tudo, para e você... Não é você que escolhe onde você vai vender, é o cliente. Então, a venda ela tem que acontecer onde o seu cliente gostaria que acontecesse. Ele pode comprar pelo site, pegar na loja física, né? Ou pedir para entregar em casa. Comprar na loja física. É uma... N possibilidades, né? Na sacola, aí vai. N possibilidades. Também tem aqueles atendimentos totalmente personalizados, que é a sacola, que vai uma pessoa entregar. Você escolhe no seu tempo, o que você quer. Na sua casa, né? Você tem alguns dias para devolver. Eu fiquei com isso, aquilo. A pessoa vai lá, busca a sacola e você paga só aquilo que você gostou, né? Porque assim você tem a tranquilidade de escolher e fazer possibilidades de roupa que você tem na sua casa. E muito engraçado, E não é alta costura, viu? Não é isso. Não que eu é ia alta falar. costura. Eu não tinha mania de comprar por sacola. Eu trabalhava no shopping, na pandemia, né? Depois que eu pedi demissão, eu precisava comprar uma coisa. Falei, me deram essa ideia, fala com fulano que me atende. Fui lá e falei, ela mandou uma sacola. Achei aquilo o máximo. Então, toda vez que eu precisava, eu falava com ela, viu, preciso de uma calça assim. Ela mandava 10. Acabava, claro, comprando sempre mais. Sim. E ela saiu dessa loja. O que aconteceu? Eu fui junto. Ela tá em outra loja, que eu nem gosto tanto das coisas, mas ela sempre me ajuda. E aí, outro dia, eu fui na loja física, nessa primeira. Eu falei, gente, quem me atendia era tal pessoa. Tem como... quem que pode me atender agora? Porque eu não gosto das marcas, da roupa que ela tá agora. Aí falaram, espera aí, quem tá na fila? Gente, aquilo pra mim... Então, a loja me perdeu, porque eu não era cliente da loja, eu era cliente dela. Né? E assim, lado consumidor, às vezes a gente vai numa loja, a gente paga mais caro por causa do atendimento, né? Por causa da pessoa. Porque pessoas se conectam às pessoas. Sim. E aí entra muito, acho que, da sua consultoria também, né? Do seu... a importância da gente engajar a equipe, né? Sim. E aí, o lojista às vezes reclama pra mim, mas o atendimento é péssimo, eu vou ver, ele é grosso, ele então, não tem estratégia que eu faça, não tem mentoria que eu dou. Se ele não tiver a cabeça aberta, com foco em pessoas, posso dar a melhor estratégia de marketing. Vai falir. Vou dar uma diquinha pra você, lojista e varejista. Se você tá com problema na sua empresa, o problema é seu. É seu, você entendeu? Eu sei que dói, eu sei que você deve estar me xingando, mas assim, você tem o que você tolera, você faz aquilo que você permite. Então, tudo que acontece na sua empresa, porque foi você que permitiu. E uma outra dica que eu aprendi com a minha mentora, doutora Érica, a sua empresa anda no ritmo do colaborador mais lento. Então, se você tem um colaborador lento, ou você treina, ou você demite, porque a sua empresa anda no ritmo dele. Presta atenção, analisa. Tudo emperra nessa pessoa. E daí é o ritmo dela resolver essas coisas, é o ritmo que a sua empresa anda.
Dói isso, né? Nossa. Mas é verdade. Aprendi com a doutora Érica. Muito bom. Você me falou na sua frase, e eu gravei, criatividade estratégica. O que é isso? Então, E depois eu quero que você fale sobre a visita guiada, que eu achei o máximo. não, vou. Então, assim, criatividade estratégica. Criatividade, ela não ela é treinável. Né? Claro, tem pessoas com mais... Não é mais criatividade, mais visão do que as outras. A cabeça funciona de uma forma, mas no geral a gente treina. É porque, assim, às vezes a gente tem aquela situação, assim, criatividade é aquela coisa lúdica. Não, às vezes você é criativo de resolver problemas, você é criativo de achar solução. Isso também é uma criatividade, tá? Porque eu também tive essa quebra de paradigma, porque eu também falo, eu não sou criativa, porque eu não sou lúdica. Eu também... Só que, gente, eu tenho um poder de solucionar problemas que, assim, porque é dinâmico, a empresa é dinâmica, né? Então, assim, você tem que achar solução, assim, a toque de caixa toda hora, né? Porque pessoas são criativas, né? E demorou anos pra eu aceitar. Eu falava, gente, eu não sou criativa, eu nem gosto de roupa colorida. E daí, né? Mas a gente tem esses paradigmas. Exato. Então, eu falo que criatividade é repertório mais território. Repertório é buscar informações, buscar ideias, buscar, né? Eu vejo, eu tenho uma antena ligada, vou olhando. E território é eu entender quem eu sou. Estratégia é saber para onde eu vou. Quando eu linko esses 3 pontos, tenho ideia, tenho repertório, né? Tenho, como que eu vou trazer aqui? Conteúdo. Vamos lá. Então, eu tenho conteúdo, tenho vivência. Ótimo, tenho vivência. Me conheço. E sei onde eu quero chegar. Se tem algum problema, a minha cabeça ela liga já muito mais rápido. Aquilo que eu vi, aquilo que eu sou, onde eu quero chegar. Tive uma ideia. E, na verdade, a ideia ela não nasceu do nada. Ela é sempre uma mistura de algo que eu vi, com o que eu sou, com o que eu preciso. E aí, a cada hora, eu me torno mais criativa. Sempre ao passo de eu buscar mais vivências. Porque eu também, se eu ficar estagnada, parada, eu nunca vou ter... Não tem como eu ter outras ideias. E aí, eu entro nesse ponto das viagens. Então, eu sempre viajei, né, no trabalho. Quando eu viajava, eu fazia meu roteiro para passar em shoppings de outros, onde eu estava, para ver coisas novas. Hoje eu Inclusive na concorrência? Principalmente na concorrência. Principalmente. Então, hoje a gente tem dois projetos, né? Que é a Store Experience, né, que eu levo as pessoas para Oscar Freire e algum shopping em São Paulo, uma vez a cada 2 meses, sempre no final do mês, que a gente roda as principais lojas lá. Então, a gente vai na Havaianas, vai na Natura, vai na Zizu, nas Zizu, falei errado. Vai na Clube Melissa, na Galeria Melissa. E dentro dessas lojas não é só ir, eu não chego lá. Então, a visita ela é guiada, porque na loja eu falo das tendências. Então, por exemplo, a Natura, cheia de coisas biofílicas, cheia de natureza. O que é biofílicas? Biofílicas é coisas que remetem ao amor à vida. Tá. A vida na natureza. Porque não existe nenhuma forma na natureza quadrada. Tudo é mais arredondado, tudo é mais, né? Então, até as curvas. A Natura, ela não tem quinas. Ela é toda... Parece que você está no meio da onda. A música, ela tem palha, então o toque. Tudo isso me remete a uma coisa... Isso me dá uma sensação de bem-estar. Aí eu vou dar uma dica aqui também. O biofilismo, na arquitetura, faz o funcionário render até 43% mais. Porque eles se sentem melhor num ambiente mais natural ao ser humano do que num ambiente totalmente quadrado, fechado, sem janela, preto, branco, minimalista. Então, tem até estudos, depois eu até te mando. Olha que legal. Ele pode ser minimalista, mas ele tem que ser arredondado. Tem que trazer essa... tem que trazer esse toque de natureza. Ele pode ser minimalista, mas ele pode ter um quadro do mar, pode ter uma janela, uma luz natural, uma plantinha, um bambu, que ele é muito mais minimalista do que eu trazer uma jabuticabeira, né? Então, eu consigo. A cadeira, eu não preciso ser aquela cadeira dura, posso ter uma textura. Tudo que eu consiga trazer. O móvel, em vez de ser preto, tem uma madeira natural. Eu consigo ainda ser minimalista, mas de uma forma mais fluida, mais harmônica com a vivência nossa na natureza mesmo. Então, a gente faz essa visita
É um dia todo rodando essas lojas e eu vou explicando antes de entrar. Pessoal, aqui a gente vai ver, né, por exemplo, Natura. Aqui a gente vai ver muito conceito de biofilismo, a gente vai ver a questão da inteligência artificial. Natura, você responde umas perguntas, ele te dá o perfume que é teu. E o perfume, ele sai no ar e aí você sente e fala, gente, é esse perfume que eu gosto. Só respondendo meia dúzia de perguntas. Então... Olha a inteligência artificial... No ponto de venda. Ponto de vendas. É muito interessante. É muito. E essa visita ela é bem bacana por isso. Então, vou deixar aqui o convite para você. Te espero na próxima. Não é só para lojistas, então. Não, pode pelo ser... contrário. Empresários como todo. Eu já tive uma advogada que foi... Ela saiu da visita, ela falou, Sara, eu vou reformar meu escritório inteiro. E era um escritório assim, ó, do tamanho aqui. E aí ela me ligou, ela falou, olha, porque ela trabalhava com mulheres, era caso de divórcio e pensão alimentícia, o foco dela. E ela falou assim, até a minha poltrona era uma poltrona de couro dura. Como que a mulher que está passando por essa situação, não está recebendo a pensão, já está se sentindo excluída, ela quer ser acolhida? E aí, nessa loja, ela teve esse insight, que a gente foi numa loja chamada Pentes, que é uma loja de absorventes que lava, né, reutilizáveis. Sim. E a loja ela é toda feita de veludo. Então, você sente aquele aconchego. E ela fez a cadeira de veludo. Ela falou, Sara, a diferença, a hora que a pessoa chega, ela ficava assim, ó, ela já vai se esparramando. Então, a visita ela é muito... Ela vai sendo abraçada, né? Vai sendo abraçada. Como a NRF. A NRF é todo ano de janeiro, tá? No começo de janeiro, esse ano é 14, 15, 16. Lá em Nova York. 2024. 2024, nesse ano, né? Janeiro de 2024. A gente vai para Nova York, a gente fica 7 dias... 3 dias na NRF. Na NRF, muita questão de gestão, Débora. Então, o que mais foi falado foi o protagonismo das pessoas. Human first. O ser humano em primeiro lugar. Aí a gente volta. No final, varejo, se eu não tenho pessoas, eu não tenho varejo. Exatamente. A gente teve uma palestra que foi com a Simone Biles, que foi aquela que desistiu. Sim. Foi maravilhosa. Ela falou sobre crise, ela falou sobre burnout. E ela chorou no palco. Ela falou, gente, vocês não têm que ter vergonha de falar, eu estou tendo um problema de ansiedade. Eu preciso parar, preciso tomar remédio. E eram mais de 30 mil executivos, e todo mundo assim... Teve uma palestra sobre fome, sobre pessoa que só ajudava refugiados. Então, assim, a NRF, porque, como eu falei, o varejo é tudo. É todo esse miolo, da produto manufaturado até a mão do consumidor. Então, tudo entra. E depois disso, a gente faz visitas guiadas pelas lojas de Nova York. E restaurantes também, né? Não podia deixar de fora. Imagina, né? Eu já pegaria toda essa parte gastronômica e ia me deliciar, gente. Não pode ficar de fora. Me deliciar. Você tocou num assunto bem interessante que essas questões ambientais, a natura. Você vê muito essas questões, porque assim, nós sabemos que a roupa utiliza-se muita água para produção. O que as indústrias estão fazendo para minimizar o impacto na natureza, né? Daí entra assim, ESG, né? Que cuida que padroniza, que regulamenta. O que tem de novo nisso? Eu adoro esse ponto, até porque por muito tempo a gente usou ESG como diferencial. Hoje é obrigação. Obrigação. Ainda não é obrigação. É existencial hoje, né? Isso, é existencial, mas vai ser obrigação. Daqui a pouco vai estar lá igual a gente é obrigado a pagar seguro-desemprego, férias para o funcionário, para o colaborador, o ESG vai ser obrigatório também. A gente passou de uma fase de diminuir os riscos para a natureza para a fase de causar menos danos para reparar os danos. Nós estamos vivendo essa fase. E lá, na NRF, teve uma pauta dos 3 dias só de ESG. E uma das pautas que trouxeram foi a Levi's Jeans. Jeans, que consome um absurdo de água. E L'Oréal. L'Oréal, um monte de embalagem plástica e tal. E eles trouxeram muito sobre isso. Agora eu não vou lembrar qual das duas, colocou a natureza como membro do conselho. Então, na hora do conselho de diretores, eles usam a natureza como se fosse assim, tá bom. E se a natureza estivesse aqui, o que ela votaria? Então, eles contrataram uma pessoa representando a natureza. Como se tivessem te contratado, você estivesse lá para defender o ponto de vista da natureza. Olha que fantástico. A Levi's, ela fez uma campanha
sobre buy less, compre menos, use mais. Então ela fala assim, olha, a gente fabrica jeans polui, vai água, só que o nosso jeans, ele dura de 100 anos. Você pode usar a mesma calça jeans, e aí o comercial é assim, eles mostram um jeans, acho que na década de 60, usado até hoje. E a pessoa vai colocando, ela passa para outra, e a outra... Então, e foi uma das melhores campanhas deles. Eles se posicionaram do tipo, gente, precisa produzir menos, mas então compra melhor. Você quer gastar menos? Compra melhor. Na Leves, qualquer loja que você vai, entrando muito para o TSG, a gente chega na porta da loja, não preciso nem entrar. Tem um corner que eu coloco minha calça jeans, descarte aqui suas calças. Você coloca a sua calça, que daí eles mandam para reciclagem. E eles têm uma linha só de jeans reciclado. Uhum. A Hering aqui no Brasil, não tenho certeza agora se é a Hering mesmo, mas lá em Santa Catarina, quando eles fazem camiseta, sobra as paras, né? Sim, eles mandam para uma outra indústria, que pega todas as paras que iriam pro rio e iam poluir, e essa indústria ela faz um tecido reciclado. Inclusive o E-Gourmet, que é essa empresa que eu faço parte também, a gente vende guardanapos de boca só de tecido reciclado. Só que daí só tem rosa, azul, porque é difícil fazer a cor. Mas são lindos. Se você olhar, você fala assim, Sara, mentira que é de tecido reciclado. Na verdade é de tecido que seriam essas aparas que eram containers e containers jogados no afluente do rio. Sim. Então, as empresas, elas têm feito muitas coisas e têm divulgado muito no ponto de vendas também. A Melissa, toda a loja da Melissa aqui em São Paulo, os tijolinhos são feitos de ex-melissas. E eles têm um lugar lá que a gente joga a melissa, eles picotam, né? E o brinde, dessa vez que eu comprei uma melissa, toda vez eu tenho que comprar uma melissa para Rubi, eles me deram um saquinho cheio de melissa picado com cheiro. Falei, gente, que máximo! Era um saquinho e falou assim, olha, aqui tem uma mini melissa, que para eu amarrar no carro. Então, as empresas... Havaianas, eu vi isso na Havaianas aqui também. Havaianas você descarta só, né? Eles não trituram, mas tem um espaço para você descartar. A Melissa, ela não tritura na hora. Esse brindezinho já estava pronto. Mas você coloca, elas mandam triturar e volta. A L'Oréal, a própria Natura, né? O que eles fazem? O plástico é um plástico já sustentável, então eles estão pensando em embalagem. A Natura está com uma linha inteira de shampoo em barra. Porque se você pensar, primeiro pote de shampoo que você usou na tua vida, está na natureza até hoje. É porque demora 200 anos, né? É muita coisa, né? É 200 anos, né? E assim, o que eu achei bem legal também, essa questão de ESG, é que eles estão desenvolvendo sacolas biodegradáveis, né? Porque assim, ela se dissolve ao contato com água, né? No E-Gourmet a gente manda pratos, né? Também a gente tem muita venda de pratos e a gente mandava antes com papel picado. Só que daí a gente descobriu que as pessoas não sabiam jogar fora o papel picado, então acabava não adiantando. Então hoje a gente já manda o papel para o fim correto. Hoje a gente manda o quê? Salgadinho, pré-salgadinho. Se eu jogo água, ele se dissolve na mão. Então é uma espuma que substitui o isopor. E é mais caro? Ser sustentável é mais caro. Só que alguém tem que pagar o preço. Se eu não pago o preço como consumidor, eu vou pagar o preço como ser humano, que a Terra não vai aguentar. Não. É porque nós estamos vendo questões de temperatura bem drástica. Inclusive aqui no Brasil, porque nós não tínhamos terremoto, está tendo terremoto, teve em Santos alguns dias atrás, né? Então, assim, a gente tem algumas ressacas do mar recorrente e nós não tínhamos isso antes, né? Então, assim, a gente está vendo temperaturas 50 graus lá na Europa, que não é normal, né? E assim, inverno, em dezembro aqui... E hoje fica calor, né? Em pleno inverno. E, Débora, uma coisa que me perguntam muito é... Tá, legal, eu posso... me pedem às vezes, como que eu faço? Ou, o meu time de marketing vai pensar... Pessoal, não é papel do time de marketing pensar em ESG. É papel do time de marketing divulgar ações de ESG. Pegar uma ação bacana e colocar no PDV. Para isso, tem que contratar um profissional, porque ESG não é só sustentabilidade, né? Envolve governança, envolve o meio, né? Governança, o meio ambiente e o social. Isso. Então, é importantíssimo ir atrás de alguém que consiga entender todas essas normas e fazer, né? Que eu acho que é muito o seu trabalho.
trabalho. Não tô Também. fazendo, não combinamos nada. Também. Mas nós não combinamos. Mas porque as pessoas acham que é só reciclar e virou SG. Não é isso. SG é muito mais do que isso. E o papel do marketing é pegar essas ações, transformar isso para o consumidor. Ele vê o que a gente está fazendo, é divulgar. É, sim, pensar em algumas ações, mas não é o nosso foco resolver o problema. E sim, divulgar ações para resolver o problema. Porque, assim, resolver esse problema... É assim, cada indivíduo tem a sua participação para resolver o problema mundial do meio ambiente, né? Isso. Mas é a junção do todo é que vai fazer com que tenha resultado. E assim, eu não preciso fazer coisas mirabolantes, né? Eu jogar o lixo no lixo, ou jogar o lixo nos seus devidos lugares, plástico no plástico, vidro no vidro, metal no metal, madeira no madeira e orgânico no orgânico. Só simples, isso às vezes, já né? ajuda muita coisa, né? Muita coisa. Então, assim, não são grandes coisas. Nós, como indivíduo, pessoas físicas, podemos ajudar muito. E o que eu me eu fico assim chocada, assim, mas o que é eu fazendo uma coisa não vai dar nada? São 7 bilhões de pessoas que, se todo mundo fizer uma coisa, coisinha, são 7 bilhões de coisas sendo feitas, né? É igual a segunda sem carne, né? Se todo mundo ficar só segunda sem comer carne, eu não sei quantos bilhões de gases a gente já já resolveria o problema por 20, 30 anos. Só um dia. Eu ajudo bastante. Eu não sou vegetariana. Eu também não, mas eu equilibro eu também. Eu gosto de uma picanha, mas eu fico dias e dias sem comer carne. E Débora, só para fechar essa pauta, na NRF foi falado, a WGSN, a Nielsen trouxeram vários estudos. E foi falado muito isso. E o que o pessoal quer hoje, tá? Essa geração nova. More proof, less promise. Menos promessa, mais provas. Sim. Então, as empresas ouvindo isso, falando, não quero, não vai. Vai chegar, tá? Às vezes, o seu consumidor ainda não te cobra, mas uma hora ou outra... Então, já ficar atento a isso. A geração tá vindo já com um chipinho de cuidar da natureza, já de nascência. E que bom, né? Graças a Deus. Porque, assim, a nossa geração, infelizmente, destruiu, né? As gerações anteriores, agora eles nascem já com a consciência. Sara, infelizmente, estamos chegando no fim. Passa tão rápido o assunto, é tão contagiante, né? Porque é muito diferente para mim, né? Eu não já trabalhei no varejo, mas lá no começo da minha carreira. E assim, deixa uma mensagem para os nossos seguidores, né? Para o meu, para o seu aí, para o que é tudo isso, se você vai linkar no varejo ou não, mas assim, uma mensagem da Sara pra gente. E depois passa as redes sociais para as pessoas, para os meus seguidores seguirem a Sara. Você viu quantos insights e quantos ensinamentos, quantas dicas, gente. Eu tô assim, nossa, vários quebras de paradigma aqui para mim. Bom. Pessoal, então vou deixar aqui para vocês um mantra que eu uso. Estratégia é saber dizer não para um monte de ótimas ideias. Eu falei um monte, trouxe várias ideias, mas você, como dono do negócio, tem que ter clareza de onde você quer chegar. Entender sua verdade, seu objetivo e focar na execução. Mas, para eu dizer não, eu preciso ter ideias. Então, busca repertório, busca informação, não acredita na primeira coisa, sai do seu âmbito comum, vai viajar, vai ver loja, vai ver a concorrência, que isso faz toda a diferença para você saber o que você vai escolher, dizer sim ou não. Isso é estratégia. E minhas redes sociais é Sara, sem H, Elidio, ELYDIO. Convido todos vocês lá, também tem a minha rede do E-Gourmet, que é esse e-commerce de mesa posta sustentável. E vou fazer um merchan, posso? Com toda dos certeza. Meus maravilhosos bebê viajantes, que não são mais bebês, eles até têm um canalzinho agora no YouTube, que a gente viaja, traz dicas e eu mostro pra eles esse empreendedorismo sustentável. Então, o bebê viajante tá tudo lá no meu Instagram. Olha, que maravilha. Esse foi mais um episódio do podcast Gestão Sem Crise com Débora Gianotto, com a presença especial da Sara. Me siga nas redes sociais, Instagram, Débora.Gianotto, LinkedIn, @DéboraGianotto e no canal do YouTube, onde toda semana tem um episódio novo do podcast, sempre com muitos assuntos interessantes, curiosidades, como foi o de hoje. E não esqueça de clicar no sininho
compartilhar todo esse conteúdo, porque o Instagram entende que quanto mais compartilhados, mais pessoas seguem, ele vai entregar isso para mais pessoas. Semana que vem eu volto com mais um assunto extremamente interessante para ajudar você, empresário, empreendedor ou líder, a organizar sua carreira ou empresa.